Quero aqui justificar a ausência da vereadora Eliana, está viajando, teve que viajar para São Paulo. Então, estou aqui justificando a ausência dela. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Julianópolis, realizada em 6 de dezembro de 2022. Solicito do primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito a leitura bíblica do dia feito pelo excelentíssimo senhor vereador Marcel. Bom dia a todos. Quero agradecer por mais essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Quero ler um texto da Bíblia, que está em Salmo 73, versículo 26. A Bíblia diz assim: embora minha carne e meu coração definem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Que Deus abençoe a todos, uma ótima sessão. Solicito da secretária a leitura das atas anteriores. Ata da sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Julianópolis, realizada em 29 de novembro de 2022. Presidente, vereador Daniel Pereira da Silva. Primeiro secretário em exercício, vereador Luiz Estevam. E segunda secretária em exercício, vereadora Eliana Aguilar. Aos 29 dias do mês de novembro de 2022, a hora regimental no prédio da Câmara Municipal de Julianópolis, além da mesa acima referida, compareceram ainda os seguintes vereadores: Babal Davan, Jarles Queiroz, Nilton do Salão, Igor Gatti, Estivaldo Mesquita e Eider Carvalho. Havendo quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura bíblica do dia, feita pela vereadora Eliana, solicitou da secretária a leitura das atas anteriores, que após serem lidas, discutidas e votadas, foram aprovadas por unanimidade de votos. Solicitou ainda a leitura dos expedientes das proposições, onde constavam: indicação número 50, 2022, de autoria da vereadora Eliana, requerimento número 011-2022 e 012-2022, ambos de autoria do vereador Jarles, requerimento número 13-2022 e 16-2022, ambos de autoria do vereador Eider, requerimento número 14-2022, de autoria da vereadora Eliana, e requerimento número 15-2022, de autoria do vereador Givaldo.
Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 430/2021, que dispõe sobre o controle populacional de animais, bem como sobre a prevenção e o controle das zoonoses no município de Julianópolis. Parecer da Comissão de Saúde ao projeto de lei 430/2021. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei número 461/2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis. Parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei número 461/2022. Parecer da Comissão de Cultura ao projeto de lei 461/2022. Projeto de lei número 458/2022, que cria o cargo de fiscal de tributos, determina número de vagas, atribuições e dá outras providências. Projeto de lei número 460/2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 345/2015, em conformidade com a Lei Federal número 13.824/2019. Projeto de lei número 462/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Julianópolis para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei 463/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Projeto de lei 464/2022, que dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes do ICMS Verde do município de Julianópolis. Projeto de lei 465/2022, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. Revoga a Lei Municipal número 304/2011. Projeto de lei 466/2022, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública e autoriza o município de Julianópolis a celebrar convênio com a Equatorial S.A. para a cobrança da referida contribuição. E projeto de lei número 467/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública junto à Equatorial Pará. Ato seguinte, o presidente passou para a ordem do dia e colocou em discussão a indicação número 50/2022. Encerrada a discussão, colocou em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Colocou em discussão os requerimentos número 011, 012, 013, 014, 015 e 016/2022. Encerrada a discussão, foram colocados em votação, sendo todos aprovados por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 430/2021. Encerrada a discussão, foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Saúde ao projeto de lei número 430/2021. Encerrada a discussão, foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 461/2022. Encerrada a discussão, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei 461/2022. Encerrada a discussão, foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Cultura ao projeto de lei 461/2022. Encerrada a discussão, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocou em primeira votação o projeto de lei número 458/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Colocou em primeira discussão o projeto de lei 460/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Colocou em primeira votação o projeto de lei 462/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 463/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Colocou em primeira discussão o projeto de lei 464/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos.
colocou em primeira discussão o projeto de lei número 465/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Colocou em discussão o projeto de lei 466/2022. Encerrada a discussão, colocou em votação, em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Colocou ainda em primeira discussão o projeto de lei 467/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Ato seguinte, o presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores e vereadora. E não havendo nenhuma manifestação, o presidente convocou todos os vereadores para uma sessão extraordinária, às 14 horas, para a votação do projeto de lei 461/2022. E não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão. Ata da sessão extraordinária do segundo período legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Julianópolis, realizada em 29 de novembro de 2022. Presidente, vereador Daniel Pereira da Silva. Primeiro secretário em exercício, vereador Luiz Estevam. E segunda secretária em exercício, vereadora Eliana Aguilar. Aos 29 dias do mês de novembro de 2022, às 14 horas, no prédio da Câmara Municipal, além da mesa acima referida, compareceram ainda os seguintes vereadores: Babal Davan, Jarles Queiroz, Nilton do Salão, Igor Gatti, Givaldo Mesquita e Eider Carvalho. Havendo quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão extraordinária para a votação do projeto de lei 461/2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis. Ato seguinte, o presidente solicitou a leitura bíblica do dia, feita pela vereadora Eliana, solicitou da secretária a leitura do expediente do dia e, em seguida, colocou em primeira discussão o projeto de lei 461/2022. Encerrada a discussão, colocou em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta de votos. Ato seguinte, o presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores e vereadora, e, não havendo nenhuma manifestação, declarou encerrada a sessão. Ata da sessão solene para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Julianópolis, realizada em 1º de dezembro de 2022. Presidente Daniel Pereira da Silva. Primeiro secretário, vereador Marcel Ginelli. E segundo secretário, vereador Luiz Estevam. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022, às 9 horas, no prédio da Câmara Municipal, além da mesa acima referida, compareceram ainda os seguintes vereadores: Igor Gatti, Eider Carvalho, Nilton do Salão, Arnaldo Ribeiro, Givaldo Mesquita, Babal Davan, Jarles Queiroz e vereadora Eliana Aguilar. Havendo quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão solene. Solicitou aos vereadores Nilton e Arnaldo que conduzissem a prefeita até a mesa diretora. Solicitou a leitura bíblica do dia, feita pelo vereador Marcel. Explicou que a eleição seria voto aberto e concedeu 10 minutos para que os vereadores formassem suas chapas e apresentassem à mesa. Vencido o prazo, foi apresentada uma única chapa denominada Democracia, composta da seguinte forma: presidente, vereador Jarles Queiroz. Primeiro secretário, vereador Givaldo Mesquita. E segundo secretário, vereador Babal Davan. Ato seguinte, o presidente convidou nominalmente e por ordem alfabética os senhores vereadores a exercerem seu direito de voto. Sendo eleita com 9 votos, a chapa Democracia, votaram contra os vereadores Estevam e vereador Marcel. Ato seguinte, o presidente declarou eleita a chapa Democracia, que tomará posse em 1º de janeiro de 2023, para o biênio 2023-2024. Em seguida, franqueou a palavra aos senhores vereadores e vereadora. O vereador Jarles solicitou a palavra, referenciou os presentes, agradeceu a indicação e a aceitação do seu nome para presidente desta casa, disse que esta casa estará pronta para receber os projetos do Poder Executivo e que dará continuidade ao trabalho do presidente Daniel. Se colocou à disposição de todos os seus colegas e espera que a parceria continue, e finalizou agradecendo mais uma vez. Em seguida, o vereador Babal solicitou a palavra, referenciou os presentes e disse que o apoio à gestão irá continuar,
e que, em 30 anos de Câmara, foi a primeira vez que aconteceu o voto aberto, um projeto de sua autoria, para que esta Casa de Leis trabalhe com transparência. E ainda que foi uma eleição democrática, pois democracia foi sempre seu compromisso de campanha, e que apoiará a gestão no que for de melhor para o povo. E finalizou agradecendo. Em seguida, a prefeita fez seu pronunciamento a convite do presidente e disse que era um momento muito importante para esta Casa de Leis e que cada escolha tem consequências. Leu um texto de um antropólogo e falou sobre a reflexão que devemos fazer, que todos têm que pensar de forma coletiva e não individual, pois é isso que esta Casa de Leis representa. Pediu que Deus abençoasse o presidente eleito, o vereador Jales, para que o mesmo conduza esta casa com sabedoria, humildade e justiça. Parabenizou os eleitos e espera que continue trabalhando juntos em prol de uma Ulianópolis cada vez melhor. E finalizou agradecendo. Em seguida, o presidente passou o cargo ao primeiro secretário, assumiu a tribuna, referenciou os presentes, parabenizou os eleitos, falou da forma como recebeu esta Casa de Leis e das reformas que foram realizadas, tanto na estrutura física como na parte operacional. Falou das oportunidades de capacitação para os servidores e que espera que o presidente eleito dê continuidade. Agradeceu aos vereadores pela parceria e também aos funcionários e finalizou desejando um bom dia a todos. Em seguida, retornou ao seu lugar à mesa e declarou encerrada a sessão solene. Em discussão, as atas anteriores. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação as atas anteriores. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado.
Solicito da secretária a leitura dos expedientes e das proposições. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 430/2021, que dispõe sobre o controle populacional de animais, bem como sobre a prevenção e o controle das zoonoses do município de Julianópolis, estado do Pará. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 458/2022. Cria o cargo de fiscal de tributos, determina número de vagas, atribuições e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei número 460/2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 345/2015, em conformidade com a Lei Federal número 13.824/2019. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 461/2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 462/2022, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 463/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 464/2022, que dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes do ICMS Verde do município de Julianópolis. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 465/2022, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. Revoga a Lei Municipal número 304/2011. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 466/2022. Dispõe sobre a contribuição de iluminação pública e autoriza o município de Julianópolis a celebrar convênio com a Equatorial Pará para a cobrança da referida contribuição e da outras providências. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 467/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública junto à Equatorial Pará. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 430 de 2022, que dispõe sobre o controle populacional de animais. Bom dia a todos. Esse é um projeto muito importante para a sociedade, porque, sem sombra de dúvidas, não se trata só das questões relacionadas à questão dos próprios animais, mas a gente sabe que se trata de questão de saúde pública. E é um projeto que eu tentei colocar de minha autoria há uns 1 ano e meio atrás, aproximadamente, mas por questões legais, né, do próprio regimento, por conta de que esse projeto ele possui algumas características que possam vir a gerar despesa para o município, eu retirei de pauta. E agora a atual gestão entrou com esse projeto, que, sem sombra de dúvidas, servirá de instrumento, né? Tanto para a questão da controle populacional, a questão das zoonoses, que influencia diretamente na questão da saúde pública. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 430 de 2021, que dispõe sobre o controle populacional de animais. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado.
Em segunda discussão, o projeto de lei que cria o cargo de fiscal de tributos. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei 458 de 2022 cria o cargo de fiscal de tributo. Os senhores vereadores que for favorável permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 460 de 2022, que altera a lei de número 345 de 2015. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 460 de 2022, que altera a lei de número 345 de 2015. Os senhores vereadores que for favorável permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 461 de 2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 462 de 2022, aliás, 461, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura. Os senhores vereadores que for favorável permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 462, Lei Orçamentária para o exercício 2023. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 462 de 2022, Lei Orçamentária para o exercício 2023. Os senhores vereadores que for favorável permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 463 de 2022 autoriza o Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Bom dia a todos. Eu quero discutir especificamente sobre esse projeto, senhor presidente, porque eu acredito que seja um projeto importante. A gente sabe que o nosso município, nos 2 anos da atual gestão, conseguiu, tanto através do governo do Estado, quanto através de parceria com o deputado e através do próprio recurso próprio, criar algumas iniciativas de ações e projetos importantes para o município, como, por exemplo, o nosso bosque municipal, a nossa Avenida Presidente Vargas, são obras que já começaram, a retomada de obras como, por exemplo, o Estádio Malvinão, que ficou parado desde a última gestão, pista de atletismo, tudo isso feito com recursos próprios. Além disso, foram retomadas obras como, por exemplo, a obra ali do Giacomo Liana, que foi a questão da água, né? Foi colocado água em todo o bairro, e a questão do asfalto também, que era um recurso que estava parado, né? E aqui, através de a complementação de recurso próprio, foi uma obra que foi concluída, foi entregue à população, inclusive. A obra de água do centro, que era outro recurso também parado, que foi preciso complementar e, novamente, foi entregue, está sendo concluído e será entregue à população, inclusive com tapa-buraco, que não havia sido, não estava previsto no orçamento. Tá? Tudo isso são obras que a população vai poder estar recebendo dentro de 4 anos de gestão. E a gente sempre ouve muito, senhor presidente, cobrar com investimentos para o bairro Palmeiras. E eu, particularmente, eu sou a favor disso. O bairro Palmeiras é um dos bairros mais antigos do nosso município. Apesar da gente saber das dificuldades que aquele bairro possui com relação à questão de drenagem, todo ano, em época de chuva, é a mesma situação, a gente sabe que esse bairro precisa de uma atenção especial. E esse projeto de lei, ele vem pedir uma autorização do Legislativo num valor aproximadamente de R$ 2.322.000, que fica bem claro no projeto de lei, para quem leu o projeto, que
ele será utilizado para financiamento, para construção de drenagem urbana e pavimentação em bloquete, observada a legislação vigente, em especial a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, e que, no seu parágrafo único, determina que os recursos provenientes da operação de crédito autorizados serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput do artigo. Ou seja, é um empreendimento, é uma concessão de crédito que, se realizada, que fique claro, porque isso aqui não é só uma autorização do legislativo, né? Precisa dessa autorização legislativa. Se autorizado, ele será um recurso que tem uma destinação específica. Então, para quem aí, né, tenta utilizar de uma situação que eu entendo que é boa, o município precisa de investimento, o município precisa criar, né, alternativas para conseguir crescer, para conseguir trazer melhoria de qualidade de vida para a população. E eu entendo que isso aqui, sendo legal, é uma das alternativas, sim, que o município pode aderir, lançar mão para poder atender os anseios da população. Eu tenho certeza que o bairro Palmeiras, esse recurso aqui, em reunião que a gente teve, inclusive com a prefeita, ela destinou que esse recurso será um recurso destinado para poder atender o bairro Palmeiras, que a gente entende que o asfalto ali não resolve. Ali é bloquete, né, através de estudos, do que engenheiros já colocaram, o bloquete vai atender ali. Eu tenho certeza que a população irá saber agradecer e será grata pelo esse investimento naquele bairro que tanto precisa. Então, assim, aqui não se trata de uma concessão de autorização de empréstimo para atender às despesas correntes do município, não. Né? O município está em dificuldade. Dificuldade estava na gestão anterior, que deixou um monte de obra parada aí, que a gestão atual está tendo a responsabilidade de retomar para poder entregar para a população. Então, que fique claro, essa é uma lei que vai estar à disposição de toda a comunidade, e aqui ela deixa claro isso, fica proibido, caso seja concedido uma linha de crédito, ser utilizado com despesa corrente. Ou seja, o que já foi despesa, é despesa que tem que ser paga ou com recurso de emenda, com recurso de deputado, com recurso próprio. Né? Agora, esse aqui especificamente é para a questão de drenagem e bloquetamento, e que a gente sabe que a prefeita tem a intenção de aplicar ali no bairro Palmeiras. Obrigado a todos. Continua em discussão. Bom dia a todos. Quero dizer que estou favorável a esse projeto, né, deste empréstimo. Dizer que esse projeto veio do Executivo através da nossa prefeita, um projeto que foi revisado aqui pelo nosso setor jurídico e contábil, projeto que não tem nada errado, né? E dizer que, sendo para aquele bairro Palmeiras, que a gente anda lá e vê que precisa de investimentos, porque estamos vendo investimentos em todos os bairros, né? E o Palmeiras não pode ficar fora dessa gestão que ele deste. Tenho certeza que a Kelly tem um olhar especial por aquele bairro, que já está sendo feito o estádio Malvinão, né? Parado da obra anterior, da gestão anterior. E tenho certeza que esse empréstimo está vindo na hora certa para este bairro lá, que a gente daqui 1 ano, 2 anos, andaremos naquele bairro lá, ficaremos orgulhosos de termos votado essa lei aqui, vereador Arnaldo, muito importante. E, principalmente, os moradores daquele bairro ficarão felizes, assim como os moradores do centro, também, do Giacomo Liana, Davinópolis, bairro onde houve bastante investimento. Então, estamos favoráveis a este empréstimo, sim, e fé em Deus virá numa boa hora. Continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Em seu nome, senhor presidente, quero cumprimentar a todos que estão aqui. Na verdade, senhor presidente, falando sobre essa situação da contratação de um empréstimo ao Banco do Brasil, eu lembro agora que alguns meses atrás a prefeitura ela fez várias reuniões em um hotel do município, falando sobre um projeto Ulianópolis do Futuro. Eu creio que muitos aqui participaram desse momento, e lá foi compartilhado sobre essa situação do calçamento do município. Lá teve vários empresários, a população de Ulianópolis estava presente, e logo no final foi compartilhado que o dinheiro estava em conta, para executar essas obras. Eu ouvi vários comentários na rua, o pessoal ficou animado em relação a isso, que o dinheiro estava em conta, que ia ser executada a obra.
Então, assim, e hoje fazer um empréstimo para calçamento, então foi por isso que me chamou a atenção, né, em relação a esse projeto. Por isso nós estamos aqui discutindo, cada um tem a sua opinião, né, cada um tem a sua visão, né, em relação a essas situações. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Continua em discussão. Vereador Marcel, se o senhor tivesse ido participar dos convites que foram feitos para participar de momentos como este, que foi realmente a gente discutir sobre a Ulianópolis do futuro, o senhor saberia, sim, não estaria somente falando aquilo que o senhor acha ou que aquilo que chegou até o senhor. Houveram 2 momentos, né, os vereadores estiveram aqui presentes, que pôde estar presente, e foram apresentadas 2 situações. Projetos já liberados com recurso em conta e projetos de intenções para se executar até o final do mandato. Então, eu desafio o senhor a aprovar isso, que nessas reuniões que foram feitas, foi colocado que havia investimento e recurso garantido para asfaltamento do bairro Palmeiras ou de outros bairros. Até porque o senhor já foi secretário de Planejamento, o senhor deve saber que o município não dispõe de recurso para asfalto, né, diante de tantas demandas que tem, né, que o asfalto é uma situação que não tem, que a gente tem que correr atrás. Tá? O bairro Davinópolis foi totalmente asfaltado, quase 9 milhões de reais, e isso foi colocado nessas reuniões, né, porque foram recursos do governo do Estado, garantido pelo governo do Estado, né, e bairro Giacomo Liana, através de um recurso que tinha em conta, foi complementado com recursos próprios, e entre outras demandas. Então, essa situação específica era algo que não havia, né, não tinha, então quem pôde participar vai saber disso, sabe o que está falando. Existem uns 3 projetos a mais, por exemplo, Bosque Municipal, dinheiro em conta, Centro de Reabilitação, dinheiro em conta, Avenida Presidente Vargas, dinheiro em conta, inclusive obras que já iniciaram agora, tá? Sem falar as outras obras que foram retomadas pelo poder público e foi tido que garantir aqui o complemento. Só que a obra do Giacomo Liana de asfalto e água vai ser mais ou menos média de R$1 milhão para poder complementar e não ter que devolver um dinheiro que veio direcionado para atender a comunidade, a população de Ulianópolis. Tá? Então, eu até entendo as colocações de Vossa Excelência, o senhor é oposição, se colocou como oposição, mas eu entendo que a gente precisa sentar e aquilo que for bom para o município, a gente sentar e construir para criar ações alternativas, porque, infelizmente, quando o senhor foi secretário de Planejamento, o senhor teve a oportunidade de criar as alternativas e não criou. Aí eu posso enumerar várias situações aqui de falta realmente de responsabilidade da gestão anterior, da qual o senhor fez parte. Continua em discussão. Bom dia a todos. Quando a gente lança, a gente coloca, a gente divulga alguma coisa nas nossas redes sociais, ou que a gente usa a tribuna da Câmara ou o microfone da Câmara para falar, quando se fala da palavra empréstimo, sem dizer para que é, fica muito vago, fica muito complicado. Falaram até que era para comprar vereador, isso, aquilo, outro, mas quem tem boca fala o que quer, né? É melhor ouvir do que ser surdo. Mas o projeto de lei, no seu artigo 1º, igual o vereador Jales leu, ele é bem claro para que é a celebração do empréstimo. Ele não pode ser pago contas, ele é para investimento, destinado a construção, de drenagem urbana, pavimentação em bloquete, observando a legislação. Então, devemos sim trabalhar cada um da forma que acha que deve trabalhar, levantar a bandeira que acha que deve levantar, mas primeiro com responsabilidade e com a verdade. Eu jamais vou deixar no ar alguma coisa em rede social minha, só para quem quiser pensar o que acha, só para ganhar Ibope, ganhar mídia. Fala, tem um empréstimo, 2.322.000, destinado para tal coisa. Vamos fiscalizar, se esse empréstimo for mesmo celebrado, vamos fiscalizar a aplicação do empréstimo no que ele foi disposto no projeto. E eu sou totalmente a favor do projeto, passou pelas nossas comissões, sou totalmente a favor, porque sabemos também o tanto que a prefeita teve que botar recurso próprio em obras que estavam paradas nos nossos municípios, obras que eram um valor e com o aumento das coisas que teve, ela teve que... Tem obra que ela está botando o recurso próprio mais do que o valor da emenda, então nada mais justo do que a gente estar contemplando, igual o vereador Jales colocou, o bairro Palmeira, se possível for com esse valor,
porque aquela população lá vem sofrendo há muito tempo relacionada a isso. Sabemos que é um bairro complicado, e por causa da sua topografia. E, mais uma vez, quando qualquer pessoa for divulgar qualquer coisa em sua rede social, fala começo, meio e fim. Não fale só o que agrada, para deixar no ar coisa, para a população estar pensando coisa errada da gente. Continua em discussão. Eu quero só voltar aqui de novo. Na verdade, Excelência, a momento algum eu falei que esse recurso era para comprar vereador. Tá? Em momento algum eu não falei esse tipo de fala, isso não é da minha índole falar essa situação. Então, assim, ninguém sabia para onde era esse recurso, né? Só colocaram simplesmente que era para, né, calçamento, né? Como o vereador agora está dizendo aqui, que é para o bairro Palmeiras. Então, assim, eu vou estar fiscalizando, você pode ter certeza disso, sobre esse investimento, para onde está sendo destinado esse recurso, né, se for aprovado. Então, assim, estou aqui cumprindo o meu trabalho como vereador. Como eu falei desde o início aqui, cada um tem a sua opinião. Aqui, cada um tem uma opinião talvez diferente da outra aqui. Eu sei que o senhor sempre vive de passado como museu, né, sempre quer compartilhar das gestões passadas, falando a respeito da incompetência, disse que eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Eu creio que a gestão, quando ela entra, é para resolver o problema, né? É o que eu sempre falei aqui. Então, se a gestão de vocês entraram agora é para resolver o problema, então resolva o problema. Então, assim, a gente está aqui para discutir projetos, como eu falei, cada um tem a sua opinião. Continua em discussão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, aos vereadores, plateia, todos os ouvintes. Senhor presidente, esse projeto desse empréstimo ao Banco do Brasil, ele entrou lá na Câmara, foi discutido nas comissões, foi discutido nossos advogados, ele é um projeto legal, por isso que eu sou a favor. Porque a gente está vendo aí que a nova gestão entrou para quê? Para resolver os problemas do município. E esse empréstimo vem resolver um grande problema, que é o problema do bairro Palmeiras. Nós sabemos que lá foi feito asfalto e deu problema porque o bairro é muito plano. Então, esse dinheiro, esse empréstimo que o município está pegando, é realmente para resolver um problema que vem de muitos anos, né? E aí a gente olhando vários projetos da gestão passada que ficou para trás, que não puderam terminar, que é como a pista de atletismo, né? O campo, aquela água. E agora, quando foi para não perder o dinheiro, a prefeita fez esses projetos e ali cada obra daquela teve que dar outra contrapartida, porque o dinheiro que veio na época, hoje a taxa está muito alta, as coisas estão muito caras. Então, a tabela daquela época não daria para construir. Então, são muitos dinheiro que foi investido nesses projetos que estavam para trás, para não perder, quem perderia era o povo e o município. Então, a gente foi a favor do projeto, por essa maneira de estar trabalhando junto com a prefeita. Obrigado, excelência. Continua em discussão. Bom dia, presidente. Seu nome, cumprimentar a todos os companheiros vereadores e dizer, eu sou a favor desse empréstimo porque ele já tem começo, meio e fim, ou seja, ele tem um porquê. É para um bairro que vai ser pavimentado, né, de broquete, fazer a drenagem da água, né, porque o bairro Palmeira, todo mundo sabe, é um dos bairros mais complicados para se fazer obra, porque é um bairro baixo, né, então esse dinheiro tem uma finalidade. E às vezes, eu fico observando algum discurso em rede social que deixa no ar, né? Ah, vamos fazer um empréstimo milionário e não se joga para quê? Para deixar uma suspensão no ar. Eu acho isso uma má intenção, né? E uma falta de conexão com a verdade. Mas respeito à opinião de cada um tem uma forma de trabalhar. E também aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a nossa prefeita pela coragem que ela está tendo de enfrentar os problemas. Que é fácil jogar a sujeira para debaixo do tapete. Agora, enfrentar ela que é poucos. E vou me referindo aqui à água do centro. Morei no centro por 20 anos. E acompanhei o sofrimento daquele pessoal. Indo buscar água lá na escola São Rafael, na torneira. Quem tinha condição, compra água mineral. Quem não tem, tinha que estar buscando água. E essa obra parada esse tempo todo. E como os colegas vereadores falaram,
que esse projeto está parado há tanto tempo e as coisas praticamente triplicadas de valor. E para dar continuidade nessa água do centro, a prefeita teve que entrar com mais de 60% do recurso. Então, isso mostra o compromisso dela, entendeu? Com a população, porque eu tenho certeza que aquele pessoal do centro está muito feliz hoje com uma água que vai ter para todos. Criou alguma dificuldade? Criou. Buraco na rua, certo? Mas toda obra que você vai fazer, principalmente vai fazer uma obra na sua casa, para ver se você não vai ter todo um transtorno para depois ter a recompensa. Então, hoje eu estou vendo já o centro, onde tinha vários buracos, está sendo tampado, entendeu? A encanação está quase toda pronta, em algumas ruas as águas já ligadas, mas em todas as ruas vai ser ligada as águas. Então, o que eu quero dizer para vocês, que essa iniciativa da prefeita em colocar água naquele centro, não foi fácil não, porque as críticas foram grandes, mas vai ter uma recompensa praticamente para a vida toda. Porque a mãe de família e o pai de família numa casa sem água, sabe o que a água tem valor. Por isso, eu quero agradecer à prefeita por a coragem e a determinação que ela tem. Crítica, todos nós vai receber. Se você não quer ser criticado, não entra na vida pública. Porque a vida pública é para quem tem coragem de trabalhar e receber as pedradas. E não retribuir com perseguição, mas retribuir com trabalho, igual a prefeita está fazendo. Está encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei de número 463, que autoriza o Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 464/2022, que aplica os recursos do ICMS verde. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 464/2022, que aplica os recursos do ICMS verde. Os senhores vereadores que foram favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 465/2022, Serviço de Inspeção Municipal. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 465/2022, Serviço de Inspeção Municipal. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 466/2022, que dispõe sobre a Controladoria Municipal Pública, que autoriza o município a celebrar convênio com a Equatorial. O 466 é? Não, esse é o 466. Tá. Senhor presidente, a gente sabe que o município de Julianópolis, ele tem média de mais ou menos 20 anos que não faz a atualização dessa lei. Que não se trata de ajustar a tarifa de iluminação pública, até porque não compete ao município fazer isso, né? Nem a Câmara de Vereadores, né? Tem uma regulação sobre isso. Essa lei ela trata especificamente sobre a questão da diminuição da faixa de isenção, que até então era de 100 kW e está sendo baixado para 51 kW. Tá? Essa situação toda, em detrimento de um outro projeto que a gente vai discutir após esse aqui, que eu vou deixar essa discussão para ele, né, para esse outro momento, mas, especificamente, o que vai acontecer com essa aprovação dessa lei? Essa faixa etária da taxa de iluminação pública vai baixar, né, de 100 até 100 kW para até 51 kW. Tá? O que acontece? Hoje, o nosso município, hoje não, desde sempre, o nosso município não se paga a questão da iluminação pública. Iluminação pública não é uma questão apenas de ter sua rua iluminada.
Iluminação pública se trata principalmente de segurança pública, né? A gente sabe que uma rua iluminada, a sua rua ali iluminada, ela lhe dá uma segurança maior, ela inibe, né, vândalos, assaltos, entre outras questões, né? Só que isso é um serviço que ele detém um custeio previsto na legislação como um todo, que é a CIP, que é a taxa de iluminação pública. Tá? A gente entende e defende, e a gente só está trazendo esse projeto aqui para essa discussão porque foi apresentado um estudo com relação a isso. Grande parte da população que a gente considera de baixa renda está numa faixa etária de até 50 kW. Então, a baixa renda, que é aquela pessoa cadastrada lá no CadÚnico, aquela pessoa que consegue aquele consumo de até essa média de 50 kW, ela vai manter esse limite de isenção dela, tá? A princípio. E a gente entende que nessa faixa etária de 50 até 100 kW existem algumas unidades consumidoras, algumas casas, né, que, de certa forma, podem vir a contribuir com essa taxa de iluminação pública, né, garantindo o quê? Garantindo que o serviço seja prestado. E quero deixar claro aqui, esse serviço há muito tempo não vem sendo prestado, continua sendo um serviço que precisa melhorar, mas a gente precisa também ter uma fonte de custeio para esse serviço público, porque todos querem iluminação, todos cobram iluminação, e o poder público tem o dever de garantir que isso seja realizado. Outra questão, quando a gente fala no pessoal que a gente considera da tarifa social, pessoal de baixa renda, pessoal que faz o cadastro lá no CadÚnico, pessoal que faz o Bolsa Família, aqueles que, porventura, não cheguem a consumir mais de 50 kW, eles têm a alternativa, inclusive, há mais ou menos um mês atrás, a Prefeitura vem fazendo essa ação de incentivo, convidando a população de Julianópolis a se cadastrar no CadÚnico, no que a gente chama de tarifa social. E tarifa social é um programa do governo federal, que garante o quê? Garante uma economia, garante uma tarifa menor na questão da energia pública, inclusive, automaticamente, da própria CIP. Quem está cadastrado no CadÚnico tem esse benefício também de que não vai pagar, é que o governo federal é quem vai pagar por esse cidadão. Então, no final das contas, essa lei aqui ela vai atingir aquelas famílias que têm uma condição melhor e que vão conseguir contribuir, e aquele considerado realmente de baixa renda, aquele pessoa que precisa da tarifa social, que tem dificuldade de pagar sua conta de energia, ele vai continuar tendo essa redução e uma energia mais barata a partir do momento que fizer esse cadastro lá no CadÚnico, na questão da tarifa social. Continua em discussão. Bom, gente, esse projeto também é um projeto muito bem-vindo, né, que vem somente para reajustar de fato e colocar as coisas em ordem, na ordem que precisa. O Julianópolis sempre tivemos o problema, né, vereador Jarles, de a CELP ela cobra a Equatorial ela cobra a iluminação pública, mas é a prefeitura que faz a manutenção, que troca as lâmpadas, e por muito tempo não estava sendo repassado nada, justamente por causa dessa adequação que precisávamos fazer. Pessoas que têm condição de contribuir com a iluminação pública, famílias estavam sendo isentas, né? Então, agora regularizando, mais famílias que têm condição de contribuir, vão contribuir, e somente as famílias que estão ali abaixo, que não podem contribuir, que continuarão não contribuindo, de acordo com as leis municipais. Então, participei das reuniões com a pessoa que foi contratada para dar essa consultoria muito bem feita, é o mesmo rapaz lá que presta consultoria para a Pagrisa, e a gente está vendo o esforço da prefeita Kelly, dos secretários, de estar readequando essas coisas e o município passar a ganhar com isso, porque a gente estava sempre no débito, né? A manutenção de energia, de lâmpada, não é barata, então precisamos arrecadar para cobrir furo aí. Continua em discussão. É importante, senhor presidente, ressaltar também uma situação importante aqui. É impossível a gente não tratar de algumas questões e não citar e se referenciar à gestão anterior, né? E, inclusive, eu até parabenizo a atual gestão, porque ela faz isso de uma forma muito transparente,
porque eu acho que cada situaçãozinha de questionamento, de crítica, de falta de responsabilidade que a gestão anterior causou, a gestão atual poderia usar de sensacionalismo para a rede social para poder acusar. E não é isso que a gente vê que vem sendo feito. Pelo contrário, a gente entende, percebe que vem tentando encontrar alternativas para poder resolver problemas. E com relação a essa questão dessa taxa, senhor presidente, no próximo projeto que o senhor vai dar continuidade aí, né, ficou da gestão anterior, gente, é importante falar isso, para vocês entenderem, ficou da gestão anterior um débito de R$ 310.249,05 de taxa de iluminação pública, que a gestão anterior não pagou, que no início do mandato, a atual gestão, né, quando entraram em contato, né, fez um compromisso de pagar daqui para frente em dias, para que não fosse cortado o fornecimento de energia, inclusive de prédios públicos, e é o que vem sendo feito, tá? E criar um processo de negociação, que é um dos projetos que entrou nessa Casa de Lei, que a gente vai poder apreciar mais à frente. E, mais importante, dentro de toda essa análise da questão da iluminação pública do nosso município, para vocês terem uma ideia, quem conhece ali o portal da cidade, na entrada? Na entrada, tem Bem-vindo, Lianópolis. Ali, há um bom tempo, vinha sendo cobrado R$ 50 mil por mês, lançado no conta corrente da Prefeitura de Ulianópolis, como tarifação de taxa de iluminação pública, sem nem estar ligada. Tá? E, infelizmente, nunca se foi feita uma gestão sobre essa questão da iluminação pública. E isso, por exemplo, esse valor, dentro do que a gestão atual fez o levantamento, foi um valor, por exemplo, que foi questionado. E aí foi tirado desse montante que a gente está falando aqui. Tá ok? Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 466, 2022, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública e autoriza o município a celebrar convênio com a Equatorial. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 467/2022, que autoriza o Poder Executivo a confessar e parcelar de débito do fornecimento de energia e de iluminação pública. Há pouco, senhor presidente, eu vinha falando sobre a questão da taxa de iluminação pública, da qual ficou um débito de 310 mil da gestão anterior. Só que não foi só esse débito de iluminação pública, porque o município ele possui duas vias. A taxa de iluminação pública, que é importante saber que cada unidadezinha dessa de lâmpada em cada casa no município, ele vai gerar uma obrigação de pagar, né, conforme a taxa, conforme a CIP, mas, em contrapartida, vai também ter uma arrecadação do valor. Então, na verdade, é um conta corrente que vai encontrar o que eu arrecadei e o que foi consumido. Né? E, durante muito tempo, o município veio nesse déficit, veio devendo, mês a mês, o que ele arrecadava não dava para cobrir o que tinha de consumo. Tá? Então, mas, além deste valor, ficou ainda em aberto, da gestão anterior, um valor de R$ 693.740 de energia dos prédios públicos. Aí eu vou te colocar escola, prédio público, prédio de administração, unidade básica de saúde. Então, esse montante de 693. Desse montante todo, apenas a energia referente ao mês de agosto de 2022 é dessa gestão atual. Né? Por uma questão lá, acabou não sendo paga, passou e foi incluída no parcelamento. E não daria para tirar, senão teria que refazer a negociação. Né? Mas esse montante aí de R$ 690 mil é débito da gestão anterior, que agora a atual gestão, para poder não cortar o fornecimento de energia, isso a partir do momento que assumiu, fez o compromisso, vou pagar em dia todas as unidades, toda a energia, para que não tire o fornecimento do município e vamos sentar para negociar. Esse débito ele era em torno, senhor presidente, de R$ 1.500.000 de taxa de iluminação mais consumo de energia.
Desse valor, através de uma negociação, contestando a questão lá do portal da cidade, que era indevido, entre outras coisas, esse valor baixou para a média de R$ 1 milhão, que é o que está sendo feito agora e solicitado através dessa autorização para fazer 2 parcelamentos, o da taxa de iluminação e o do consumo de energia. Isso para manter o nosso município de forma regular perante a concessionária de energia pública. Outra situação que vai prever também nesse acordo é a questão da taxa de administração. A Equatorial vinha cobrando do município de Higienópolis uma taxa de administração de 5%, para poder fazer essa gestão de receber na conta da Equatorial e, conforme o que sobrasse, repassar para o município. Através desse novo acordo para parcelamento e esse novo contrato, né, para que a Equatorial faça esse serviço, o município fez diminuir para 1%. Então, 1% agora vai ser a taxa de administração para que a Equatorial faça esse serviço de recolhimento e repasse para a prefeitura. Então, é importante falar, porque na hora de questionar o ajuste da taxa de iluminação pública, é fácil, né? Mas, infelizmente, vem aqui uma responsabilidade de uma gestão anterior que não teve essa responsabilidade. E que, muitas vezes, porque não é fácil fazer gestão pública, e, muitas vezes, acaba pensando mais no politicagem, que é aquela situação de é um ato, é uma atitude que não é popular, é antipopular. E eu entendo que esse não é o objetivo. O objetivo é criar ações, lançar mão de alternativas que tornem o município um município responsável, um município em dia e um município que garanta à população, aos seus moradores, os direitos básicos. E a taxa de iluminação pública, a manutenção é um direito da população, mas que também existe uma contrapartida, né, que é previsto em leis, não só lei municipal, né, que a gente que determina, mas não é só, não. Vem através da questão da Constituição, que tem essas previsões do que são os impostos municipais. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em segunda votação, o projeto de lei de número 467/2022, que autoriza o Poder Executivo a confessar a parcela de débito do fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Está franqueada a palavra aos excelentíssimos senhores vereadores. Por ordem de inscrição, vai fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Jarles. Bom dia a todos. Gostaria aqui, em nome do senhor presidente, cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar aqui a toda essa plateia que veio prestigiar hoje os trabalhos dessa sessão ordinária. Gostaria, primeiramente, de agradecer aqui, a gente teve uma sessão solene, né, para a eleição da nova mesa diretora, agradecer a todos os colegas vereadores, né, que apoiaram essa chapa, né, pode ser vereador Givaldo, vereador Babal, e que endossaram o meu nome também para presidente. Agradeço a confiança, agradeço... eu acredito que a gente vai poder desempenhar em 2 anos um bom trabalho nessa Casa de Leis, assim como foi desempenhado também pelo vereador Daniel, na sua gestão aí de 2 anos. Parabenizá-lo, presidente. E dizer que essa Casa de Leis vai, durante 2 anos que vem aí, estar à disposição de todos, de ouvir a população. Vamos tratar aqui de todos os projetos que vêm de iniciativa do Executivo, iniciativa do vereador também, sempre com todo o respeito à população. Aos servidores dessa Casa de Lei também, agradecer. Dizer que, acima de tudo, eu acredito que qualquer gestão ela deve prezar pelo respeito. O respeito mútuo entre cada um, entre todos. Não é diferente entre nós vereadores, não deve ser diferente entre os servidores, os vereadores para com servidores, servidores para com vereadores. Ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que ninguém, mas precisamos nos respeitar, porque isso é o que garante que dentro de qualquer ambiente de trabalho a gente possa ter êxito naquilo que a gente se predispôs a fazer. No mais, eu gostaria aqui de parabenizar a gestão, porque não é fácil fazer gestão pública, a gente sempre está sobre os olhares e aprovações, reprovações da comunidade, e assim como o vereador Babal muito bem colocou aqui, né, quem quiser
ter sua vida reservada, preservada, ou não quiser ser alvo de críticas, não entre na vida pública, porque a vida pública ela vem junto com isso, com essa crítica que, infelizmente, eu acho que em certas ocasiões ela é até necessária. E aí eu gostaria de parabenizar, porque muitas das ações de iniciativas do Executivo são ações que, para alguns, podem soar como ações que não são populistas, que não são ações que, às vezes, desagradam a população. E eu não entendo assim. Eu entendo que a gestão pública está aí para criar alternativas, para lançar mão de ações, né, e fazer o trabalho que precisa ser feito para garantir, né, que não a curto prazo, mas que a longo prazo a população possa ter, sim, uma melhoria da sua qualidade de vida, que a população possa ter, sim, instrumentos legais, e isso é a Câmara que faz, através da votação de projetos aqui dentro, para garantir com que, no final das contas, essa qualidade de vida que a gente sempre fala, ela possa chegar à vida de cada um da população aqui de Julianópolis. No mais, agradecer a cada um de vocês e desejar um ótimo dia. Quero aqui agradecer a presença de todos os vereadores, da nossa secretária, nossa assessoria jurídica, nossos assessores, nossos amigos aqui presentes, parente, irmão, sobrinho, enfim, todos que aqui estão. Hoje a gente pôde observar as falas dos nossos vereadores, os debates, o discurso, isso é democrático. Os projetos eles têm que ser discutidos, debatidos e depois colocados em votação. E é o que nós temos feito, e vocês é que têm o poder de votar ou não votar, aprovar ou não. Hoje a gente fechamos aqui uma pauta com 10 projetos, 9 em segunda discussão, em segunda votação, apenas 1 em primeira votação. Então, eu quero aqui convocar todos os vereadores para uma sessão extraordinária por dia 15 desse mês de dezembro, às 9 horas, para que a gente possa discutir e votar em segunda discussão e em segunda votação o projeto de lei de número 430, que ainda foi votado em primeira votação. Está convocado todos os vereadores para essa sessão extraordinária. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.